Eu sempre tive convicção do meu chamado desde quando eu me converti, mas eu queria de tudo me afastar disso. Eu havia sofrido muitas decepções na igreja. Logo que eu me converti, eu comecei a viver coisas que eu acho que alguns cristãos levariam cerca de 5, 6 anos para viver. E parece que eu comecei a viver isso muito rápido. Eu acredito que já era Deus me mostrando exemplos de como eu não deveria ser. E só vivendo na pele certas situações é que eu saberia como funciona, porque muitas pessoas ficam dentro da congregação durante anos e anos, vendadas, cegas e aceitando tudo que as pessoas dizem sem ao menos questionar ou até mesmo ler a Bíblia. E eu vivi muitas coisas dentro da igreja que me fizeram não querer aceitar o meu chamado. Essas pessoas que eram para ser exemplo, elas se tornaram exemplo, mas exemplo de como não seguir. E foi desde pastores a missionários, profetas, que foram coisas que eu vi que me fizeram não querer estar naquele ambiente, mesmo entendendo que era necessário para o fortalecimento da fé. Porém, existem ambientes que, ao invés de fortalecer a sua fé, ele faz é derrubar a sua fé. E foram muitas decepções dentro da igreja, muitas decepções. E eu olhei e falei: Senhor, eu vou te servir, vou buscar todos os dias, vou orar, vou me santificar, mas eu não quero. Eu não quero estar nesse ambiente. Eu não quero estar no meio dessas pessoas. Eu não quero, Senhor. É muita competição, é muita mentira, é muito falso profeta, é muito falso pastor. Pessoas que fazem tudo por dinheiro. O ministério para elas se tornou uma profissão. E quantos existem assim, que servem a Deus não para contribuir no reino, mas como uma forma de ganhar dinheiro. E eu nunca quis ter um ministério que fosse a minha profissão. E eu entendo que existem ministérios que o Senhor levanta, que não tem como a pessoa trabalhar. Ela precisa viver para aquilo. E com isso, que eu prefiro nem detalhar, porque eu sei que não vai edificar a fé de ninguém, mas pelo contrário vai colocar as pessoas com mais aversão à igreja, eu prefiro nem citar os acontecimentos. Mas foram coisas que me feriram muito e me fizeram querer parar de verdade, desacreditar de muita coisa e de muita gente. E então eu falei: Senhor, eu quero buscar somente para mim. Eu não quero fazer nada. Eu não quero ministério. Eu não quero nada. Eu não quero cantar em lugar nenhum. Eu não quero fazer nada. Eu quero somente buscar para mim. E na minha cabeça era isso. Eu é que preciso de Deus. Eu é que preciso ser sustentada. Eu é que preciso ser alimentada. Eu é que preciso de força. E quantas pessoas estão exatamente assim? Por causa da decepção, por causa das mentiras que elas viveram dentro de muitas igrejas, elas resolveram estacionar. E eu vivi um processo longo com Deus, para entender que dentro da igreja também existe pessoas que não prestam. E eu vivi um processo longo com Deus para entender que essas pessoas que se dizem de Deus, elas não são de Deus. Elas usam o nome de Deus, profetizam em nome de Deus, evangelizam em nome de Deus, mas serão as mesmas que o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Não tem fruto de homem de Deus, e muito menos do Espírito Santo. Então custou para mim entender que foram pessoas que me feriram. Pessoas usando o nome de Deus que me feriram. E não foi o Senhor. E que elas iriam acertar as contas com Deus. Quantas pessoas foram para a caverna, intimidadas por falsos crentes, falsos profetas, falsos pastores. E se você é essa pessoa que foi ferida dentro da igreja por falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, pessoas que usavam o nome do Senhor e mentiram para você, traíram você, enganaram você, difamaram o seu nome, criaram competição com você, tentaram matar o teu ministério. Eu quero dizer para você que você precisa voltar, que você precisa se curar, que você precisa entender que foram pessoas e não foi o Senhor. Você não vai precisar fazer nada, só coloca nas mãos de Deus. E você vai ver Deus cobrando de um por um. Eu quis desistir, eu quis olhar para trás, eu renunciei o meu chamado. Eu fiquei muito tempo ferida
por causa desses acontecimentos. E eu passei um tratamento com Deus que durou um bom tempo. E até que um dia o Senhor começou a me cobrar por isso. Eu comecei a me envolver com as minhas coisas, com o trabalho, com a minha própria vida. E Deus deixou com que tudo fosse fluindo muito bem. E eu achava que eu estava no lugar exatamente que o Senhor queria que eu estivesse. Afinal, todas as coisas estavam dando certo. Tudo que eu estava fazendo estava dando certo. Então, o Senhor está me aprovando. O Senhor me aprovou. Ele deixou que eu permanecesse dessa maneira. É isso que Deus quer para mim. Eu estava com o coração endurecido para ouvir o que Deus tinha para dizer. Muitas vezes minha mãe me mandava mensagem e dizia: olha, Ana, você precisa voltar a fazer a obra de Deus. Você precisa voltar a falar do amor de Deus para as pessoas. Você precisa voltar a orar pelas pessoas. Você precisa voltar a fazer a vontade de Deus. Se você, assim como eu, está arrumando aí milhares de desculpas para não fazer a vontade de Deus, para não exercer o seu chamado, você está endurecendo o seu coração, eu preciso te dizer que o anzol já está colocado e o Senhor vai puxar. Dinheiro no bolso, dinheiro na conta, família prosperando, tudo dando certo, não significa que Deus está te aprovando. Significa que Deus está te dando corda. Você nunca será verdadeiramente bem-sucedido fora da vontade de Deus. Nunca será. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas é muito mais difícil se você continuar na desobediência. É melhor você sofrer obedecendo a Deus do que você sofrer na desobediência. Chega um momento que o Senhor puxa o anzol. E esse puxar do anzol pode vir carregado de muita decepção, de muita tristeza, de muita frustração, de porta fechada, de tudo dando errado, de crise financeira, problemas conjugais, problemas na saúde. Toma cuidado ao negligenciar a voz de Deus. O Senhor usa diversas maneiras para falar com você. Mas quando estamos com o coração endurecido, nós deixamos de ouvir essas vozes. Quantas pessoas Deus usou para falar para mim voltar a fazer a vontade dEle? Eu dizia, elas não sabem, elas não imaginam a dor que foi para mim passar tudo que eu passei. Foi coisas muito pesadas que aconteceu comigo. Me entristeceram demais. Literalmente, me paralisaram ministerialmente. E eu quis viver Cristo, mas só para mim. E eu me apeguei em que tudo estava dando certo. Então eu imaginei que Deus estava comigo em tudo. Mas no fundo, eu sabia que eu precisava voltar. Só que quando começavam a comentar sobre esse assunto, eu mudava na hora o teor da conversa. Eu havia negligenciado o meu chamado e eu não queria mais. De maneira nenhuma. Só que o Senhor permitiu que as portas fossem se fechando e as coisas começassem a virar um caos na minha vida. Final de 2023, em dezembro de 2023, o Senhor começou a me despertar ministerialmente. Eu buscava, eu orava, eu vivia em consagração, eu tinha uma vida com Deus. Mas eu estava com meu coração endurecido para a obra de Deus. Eu fui para o processo de cura, mas queria permanecer ali. Eu não queria sair, eu queria permanecer ali. E chegou o momento de sair e eu queria ficar. E o Senhor começou a falar para mim, você precisa ir, você precisa fazer, você precisa encarar. E foi assim que eu fiz. O Senhor colocou no meu coração, eu comecei uma célula no meio da minha família. Tava todo mundo sofrendo. E nós começamos uma célula só com as minhas irmãs. Nós somos 4 irmãs. E durante essa célula o Senhor fez grandes coisas na vida de cada uma delas. E ali começou o despertar do meu ministério. Nós ficamos por alguns meses, eu acredito que até o mês de junho, de janeiro de 2024, eu acho que até o mês de junho, fazendo essa célula, fazendo campanha, subindo no monte em prol dessa célula. E o Senhor operou um grande milagre. Minha irmã estava prostrada em cima de uma cama. Ela não conseguia se levantar e mal conseguia ficar deitada, com um problema sério de coluna. E só a cirurgia. O médico já tinha dito para ela que somente a cirurgia. Ela não estava tendo vida mais. E chorava todos os dias. E aquele desespero, e nós oramos, fizemos um propósito com Deus de 15 dias durante a meia-noite de oração. Fizemos propósito no monte e o Senhor atendeu as nossas orações. Quando a campanha acabou, eu não me recordo bem, mas ela estava andando de andador quando ela precisava sair. E eu não me lembro bem de quantos dias depois que a campanha acabou, mas hoje ela anda normal, sem muleta, sem andador. Ela vai para a igreja, ela canta nas igrejas
mas ela viveu um momento de muita dificuldade na vida dela. E o Senhor tirou ela dessa situação. E assim o Senhor fez na vida das minhas outras irmãs que estavam ali também, em outras causas, em outras áreas. E quando você se dispõe para o seu chamado, para o seu ministério, pessoas que estavam padecendo dentro da sua casa, o Senhor começa a jogar as correntes por terra, o Senhor começa a jogar as cadeias por terra. Quantas pessoas sofrem porque você negligenciou o seu chamado? O primeiro despertar de Deus para o meu ministério foi dentro da minha família. E no decorrer desse tempo, o Senhor implantou no meu coração um desejo de estar aqui, falando do amor dele, aonde eu poderia alcançar muitas pessoas que eu não alcançaria jamais se eu estivesse falando isso em qualquer outro lugar. E Deus tem suas maneiras de agir, suas maneiras de trabalhar. Eu sou uma pessoa muito tímida e eu acredito que vocês já podem perceber isso através dos vídeos. Sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, muito séria. Eu sou naturalmente assim. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou dessa maneira. Eu já vi muita gente nos vídeos dizerem: nossa, mas você não sorri. Eu não vejo você sorrindo nos seus vídeos. Mas é que quando eu estou falando da palavra de Deus, geralmente as mensagens que o Senhor ministra no meu coração são mensagens que não têm esse teor para mim estar sorrindo. Mas eu, de fato, naturalmente sou uma pessoa séria. Não que eu não tenha convivência com as pessoas, que eu não dou risada com as pessoas. Não. Mas eu sou uma pessoa naturalmente mais séria. E quando eu estou nos lugares, pode ter muita gente. Você nunca vai me ver socializando com todo mundo. Então, se eu vier aqui para a internet e me fazer para vocês, querendo ser a super carismática, eu não vou estar sendo eu. Eu vou estar usando uma máscara. E uma hora ou outra, vai ficar evidente que eu estou sendo forçada. Então, eu prefiro ser assim. E as pessoas que se identificarem comigo, elas vão se identificarem pelo que eu realmente sou. Então, não foi fácil eu estar aqui. Mas eu atendi o chamado de Deus. E então, eu gravei um vídeo dando o meu testemunho. E esse vídeo, então, ele viralizou no TikTok. Eu ganhei bastante seguidores. E desde então eu estou aqui, falando do amor de Deus para diversas pessoas. E quantas pessoas me mandam testemunhos diários? Pessoas que estavam no comodismo. Pessoas que haviam deixado o seu chamado. Pessoas que haviam deixado de orar, de buscar a Deus, que estavam em frieza espiritual, no pecado. E elas falam que através dos vídeos elas despertaram. E eu acredito que essa é a vontade do Senhor, porque todas as vezes que eu oro, que eu falo com Deus sobre as mensagens que eu preciso trazer, o Senhor sempre traz ao meu coração despertamento, mensagens de arrependimento, de mudança de vida e de caráter. E esse é o meu chamado. Foi para isso que o Senhor me chamou. Porque foi assim que o Senhor fez na minha vida. Ele me despertou, Ele abriu os meus olhos espirituais. Ele me fez enxergar que eu precisava de mudança. Ele me despertou para o espiritual. Ele me despertou para que eu não buscasse somente uma mudança externa, mas que eu buscasse primeiramente uma mudança interior. Porque roupa, calçado, tudo isso, para parecer um cristão, é somente numa loja e comprar roupas cristãs. Qualquer moda cristã te muda aqui por fora. Mas somente Deus pode transformar o nosso caráter, pode nos transformar de dentro para fora. O intuito do Senhor não é mudar você de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E desde então eu estou aqui, exercendo uma parte do meu chamado, porque eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Mas Ele está me capacitando dia após dia, porque Deus ele não lança ninguém despreparado. Existe uma capacitação, existe um preparo que ninguém vê. As pessoas só veem esse momento, mas elas não veem o que a gente viveu por trás disso. Muitas vezes as pessoas me veem aqui na internet e pensam: nossa, que legal fazer vídeos, que legal gravar para a internet. É muito bom ver pessoas recebendo de Deus, ouvir testemunhos, mas o meu ministério não começou aqui. O meu ministério não começou aqui no TikTok. O meu ministério não começou no YouTube. O meu ministério começou há muito tempo atrás, com muito choro, com muita lágrima, com muitas provas, com muitas lutas, com muita dor. O meu ministério começou assim, com muitas renúncias, para que eu estivesse aqui. E eu quero dizer para você que não faz sentido você querer servir a Deus e negligenciar o seu chamado. Não faz sentido. Você orar, se encher, enfrentar luta, deserto, provações, ser tratado, ser preparado. E quando chega o momento de Deus te usar, você não quer. Não faz sentido isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês, que está nos céus. Percebe que não faz sentido que a luz do Senhor brilhe em ti e você queira viver escondido. Você não foi chamado para viver escondido. Você não foi chamado para viver se escondendo, negligenciando o teu chamado. Tem pessoas dentro da tua família padecendo porque você cruzou os braços. Muitas vezes você mesmo está padecendo porque você cruzou os braços. E se você não se atentar à voz de Deus, o Senhor vai permitir inúmeras coisas acontecerem para chamar a sua atenção. Não deixa chegar no extremo para que você venha se atentar à voz de Deus. Tem pessoas que deixam para ouvir a voz de Deus no leito da enfermidade. Tem pessoas que deixam para ouvir a voz de Deus quando acontece um divórcio, quando elas ficam doentes, quando elas perdem o emprego, quando as portas se fecham, quando tudo dá errado. Aí elas se prostram e se disponibilizam para fazer aquilo que Deus está pedindo. Não deixa chegar esse momento na sua vida, aonde Deus vai permitir diversas coisas acontecerem, para que você venha despertar. Tudo dando certo não significa que Deus está te aprovando. Ele está te dando tempo para que você acorde, para que você entenda que o que Ele colocou dentro de você não é só para você. Você vai passar muitas dificuldades exercendo o seu ministério, mas nada se compara com a dificuldade que você vai viver se você negligenciar o seu chamado. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. Nada se compara com o sofrimento que nós temos quando nós estamos caminhando em desobediência. Não espera Deus tocar em diversas áreas da sua vida para você atender o chamado de Deus. Não espere isso acontecer. Pense bem, se Deus te chamou, se você tem algo para fazer, existem pessoas à sua volta que estão padecendo porque você não quer exercer o seu chamado. Existem pessoas que talvez você nem conhece ainda, esperando pelo teu chamado. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Poucos estão dispostos a obedecer, mas isso será cobrado naquele grande dia. Isso será cobrado naquele grande dia. Não queira eu e você comparecer perante o Senhor com as mãos vazias, porque nós não vamos ter desculpa para dizer a Deus que nós não tínhamos lugar para exercer o nosso chamado. Muitas vezes você vai dizer, mas eu não tenho lugar para exercer o meu chamado. Eu não tenho oportunidade. O pastor não me dá oportunidade. Os irmãos não me dão oportunidade. A minha igreja não deixa eu desenvolver. O lugar que eu estou não me deixa desenvolver. Oportunidade é o que não falta. Hoje temos redes sociais e nós usamos ela para tudo. Por que não podemos usar para falar do amor de Deus? Aqui você alcança pessoas que você jamais alcançaria. Deixa Deus te usar. Se der vontade de ir para as ruas, vai. Se der vontade de ir para os hospitais, vai. Se der vontade de ir para uma praça, vai. Se der vontade de gravar um vídeo, grava. Se der vontade de abrir um canal, abre. Se der vontade de criar um TikTok para falar do amor de Deus, cria. Mas faz tudo na direção de Deus. Não faz nada pensando em benefícios próprios. Faz tudo na direção de Deus. E o Senhor vai te honrar. O Senhor te honrará. Decida obedecer. É melhor obedecer a Deus do que você viver sacrificando, do que você viver sofrendo por desobediência. Que Deus te abençoe. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Se disponibilize para o seu chamado. Se disponibilize para o seu chamado. E você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.